Se você já ouviu falar do conceito de organizações exponenciais, esse livro faz aniversário, já quase 10 anos de lançamento, e eu trabalho com os autores desse livro, das metodologias, também desde o início da concepção desse trabalho. Meu nome é Francisco Milagres, eu trabalho com projetos de inovação, estratégia e tecnologia, seja para grandes organizações do Brasil ou globais. E eu vou trazer nesse vídeo aqui um breve resumo de alguns dos tópicos principais que iniciam esse assunto e dos principais atributos do que a gente chama organização exponencial. É, o mundo, quando a gente olha, né, e provoca sempre a pensar, eu trabalho muito com organizações, talvez em setores tradicionais, que tem muito esse desafio de olhar para o futuro e pensar como que os negócios se transformarão, ou seja, como é que eles vão existir nos próximos anos. A gente sempre tenta fazer um exercício, às vezes organizações querem criar um planejamento estratégico, uma visão de médio, longo prazo, olhar 3, 5 anos, e é sempre um grande desafio quando a gente começa a projetar muito para frente. O que vai acontecer de tecnologia, de inovação, o que vai surgir de novidade adiante. A gente não consegue muito colocar numa planilha, por exemplo, todo mundo sempre coloca nas projeções, uma planilha, projeção de crescimento mensal, trimestral, anual do seu negócio, porque é muito fácil, talvez, a gente pensar linearmente no curto prazo, mas é muito difícil a gente tentar imaginar um cenário futuro no longo prazo. Quando a gente pensa linearmente, isso aqui já é bem clichê, muita gente consegue olhar isso nessa linha e linearmente a gente consegue imaginar de onde eu chego até aqui o destino se eu calcular 30 passos lineares. Mas se eu colocar isso numa projeção de crescimento exponencial, dificilmente eu consigo imaginar onde eu vou chegar depois do terceiro, quarto, quinto, quiçá no 30º passo que cresce exponencialmente. É difícil eu conseguir imaginar onde que eu vou atingir se eu começar a crescer exponencialmente. E é a mesma correlação que eu trago quando a gente busca negócios com capacidade de crescimento exponencial. Se tem um negócio linear, é muito fácil projetar, crescer estrutura, equipe, preparar para eu atingir o mercado, porque linearmente é muito previsível, é muito tranquilo. Agora, como é que eu consigo encontrar um negócio e que eventualmente eu tenho uma característica de um negócio que é alavancado por informação, por dados, por tecnologia, que vai permitir eu atingir uma curva, né, um joelho de uma curva exponencial para crescer esse negócio daqui a alguns meses ou alguns poucos anos. E esse é o desafio que eu tenho para criar um negócio e preparar uma organização para isso, porque não existe fórmula mágica, existe específicos de cenário, checklist, quadrante mágico que diga para a gente qual que é o fornecedor que vai alcançar esse cenário. Ou seja, como é que a gente alcança esse processo que a gente chama de transformação exponencial? Como é que eu consigo transformar um negócio e preparar meu negócio para estar pronto para esse futuro? Existe uma fórmula, um checklist, uma metodologia, um livro? Se existisse, muita gente já estaria rica, porque a principal resposta que eu trago é criar competências para que os líderes, os gestores, a gente consiga se adaptar, estar pronto para quando surgirem oportunidades, quando surgirem oportunidades de criar um negócio, adaptar uma tecnologia ao seu negócio, criar um negócio novo na adjacência, a gente esteja pronto para se adaptar ou fazer um pivô com uma cultura da empresa que permita a gente fazer isso. Ou seja, o Salim Ismail, que escreveu o livro Organizações Exponenciais, foi o primeiro CEO e um dos professores da Singularity University, onde eu tive a oportunidade de estudar, me conectei com ele, né, fiz parte de um grupo inicial, quando a gente pensou no conceito do livro, e ele convidou um grupo de pessoas para lerem esse livro, ele sempre falava muito, né, se a gente não tivesse pensando em como causar uma ruptura no nosso próprio negócio, a gente deveria ter certeza que alguém estaria acordado nesse momento, pensando em como fazer isso. Ou seja, a gente deveria sempre pensar em como destruir o nosso negócio, reconstruir e criar uma nova forma de fazer o que a gente faz de forma diferente, mais ágil, mais barata e mais eficiente. Então, foi esse o convite que surgiu. Isso aqui é uma mensagem que já tem 10 anos, vai fazer 10 anos, outubro de 2014. O primeiro convite que eu estava para sair o livro Organizações Exponenciais, né, vai fazer 10 anos. E uma comunidade que começou pequena, essa, a OpenEXO hoje tem gente espalhada pelo mundo inteiro, em que conectam praticantes de negócios de inovação, tecnologia, estratégia, pessoas que só dão palestras, pessoas que atuam em consultoria, grandes projetos, são conselheiros, que envolvem vários conceitos que envolvem esse aspecto de transformação de negócios alavancado por modelos baseados em dados, baseados em informação. Isso começou muito no livro Organizações Exponenciais, sempre uma provocação de pessoas que iam para o Vale do Silício e faziam projetos de inovação. Por exemplo, quando a gente voltava para casa, sentava com nossos líderes, nossos sócios, os colegas, e eles perguntavam, tá, o que, que você vai fazer com esse volume de informação e de conhecimento, de inspiração, né, de energia, depois que você voltou de uma viagem como essa, para aplicar aqui no dia a dia, porque lá está falando de
exploração de foguetes, ciência, espaço. Aqui o nosso dia a dia é fechar faturamento, receber de clientes, fechar contabilidade, de gerenciar a loucura do planejamento tributário. O que a gente vai fazer com isso, né? No dia a dia. Depois de um tempo, a gente acabou criando uma metodologia que a gente chama de EXO Sprint, um sprint exponencial. E a gente, ao invés de fechar a metodologia, a gente preferiu abri-la no livro Transformações Exponenciais, que eu fui um dos colaboradores, escrevi o prefácio no Brasil, ajudei a revisão técnica da tradução para o português. E ali a gente acabou colocando a metodologia e abriu ela completamente para rodar o EXO Sprint. Então, quem quiser comprar o livro, fazer sozinho, rodar, treinar ou fazer a certificação online, ou eventualmente fazer comigo e com meus colegas que estamos treinados e criamos a metodologia, a gente faz isso bastante, ou seja, identificar quais são os aspectos e seguir a metodologia de forma agnóstica à indústria. A gente não tem amarração com nenhum fornecedor de tecnologia, com nenhuma indústria, o conhecimento é sempre aberto para qualquer tipo de cenário, para que a gente possa conseguir criar esses negócios de forma agnóstica, evoluindo o core, ou seja, evoluindo de forma incremental a inovação do core, e na borda criando uma adjacência disruptiva, ou seja, negócios que tendem a capturar o que está na borda de opções para gerar novos negócios, como negócios que estão no core, evoluindo, por exemplo, atacando o próprio negócio do core na borda também. E aí, recentemente, a gente teve a oportunidade de, inclusive, lançar a versão 2.0 do livro Organizações Exponenciais. Eu estou ali pequeno, ali na imagem ali do livro, do vídeo. Estava num evento ali a convite da Época Negócios, do Valor Econômico, da Fundação Dom Cabral e da Febraban, com os colegas Salim Ismail e Peter Diamantes no palco aqui, com 300 CEOs. Já faz um ano aqui, em agosto de 2023, lançando o livro, a gente estava falando desse assunto, discutindo muito do impacto de negócios como inteligência artificial, que vão afetar muito o nosso mundo. Né? A gente vê muita tecnologia crescendo exponencialmente, a gente fica sempre pensando como que esse mundo vai se transformar e como que isso vai se comportar no curto prazo, né, para transformar a humanidade. E aí a gente se pega em alguns momentos pensando, né, como é que uma tecnologia vai afetar meu negócio, como é que eu devo me comportar e olhar isso. Né? A outra provocação que a gente sempre traz é a gente tem negócios que são alavancados por mais de uma tecnologia que cresce exponencialmente. Não necessariamente uma. A gente não tem só inteligência computacional, inteligência artificial, biotecnologia, neurociência. Ou seja, há negócios que se alavancam em mais de uma tecnologia como essa ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vê o que a gente chama de lei dos retornos acelerados. Ou seja, negócios que usam mais de uma tecnologia como essa para crescer exponencialmente. Ou seja, a gente vai ver, por exemplo, o futuro da liderança de negócio, da gestão, baseado muito em AI, né? Uma imagem como essa que foi gerada com algoritmo de inteligência artificial. Então, é muito do desafio de entender se isso serve para qualquer negócio, isso se adapta, se funciona em qualquer tipo de cenário, né? Na verdade, serve porque a gente tem que olhar quais são os métodos que são mais adequados e que funcionam muito bem para qualquer tipo de negócio. Mas existem atributos que necessariamente são se aplicáveis a qualquer negócio e são importantes quando a gente traz o conceito que a gente chama de organizações exponenciais. E aqui eu começo falando, o foco nesse vídeo, de um dos principais, talvez o atributo essencial e obrigatório em qualquer organização que a gente diga que queira ser o exponencial. Então, trazendo aqui a referência do modelo, a gente sempre olha o modelo de organizações exponenciais com o propósito transformador massivo ali na parte de cima do desenho, e depois os atributos de captura e gestão de abundância, ou seja, o scale tá, do lado de cá e o ideas do lado de cá do desenho, ou seja, a gente vê a captura de dados vindo do lado de cá, da esquerda para a direita, né, no vídeo, captura de informações ou ativos baseados em dados, baseados em informações, os atributos de scale que gerenciam a abundância que vem externamente das organizações, e o ideas que gerencia internamente a abundância desses recursos. Eu vou falar especificamente do principal atributo, que talvez é o atributo que a gente define como obrigatório em qualquer negócio que segue nessa linha, que a gente chama de organização exponencial, que é o PTM, Propósito Transformador Massivo, o massivo transformador aqui, como a gente ilustra. Né? Ou seja, quais as etapas que a gente tem que pensar para construir um propósito transformador massivo para uma organização? Primeiro, entender o porquê que essa organização existe, ou seja, uma referência grande que a gente traz é do Simon Sinek, do Start with Why, né, de pensar o porquê o negócio existe, definir especialmente o porquê. Depois, como você resolve um problema, como você resolve uma dor, ou executa o que a gente chama de job to be done, ou seja, a metodologia de proposta de valor, e depois o que a gente vai fazer. E aí, eventualmente, alguma coisa que tenha um impacto
global, uma escala eventualmente global, não somente local, resolver um problema muito pequeno. Esse é o grande desafio quando a gente pensa, por exemplo, em negócios que precisam adotar e precisam seguir uma curva de adoção de inovação de tecnologia, que precisam sair de um negócio talvez muito pequeno, como uma nova tecnologia, um novo celular, um carro revolucionário. Negócios como esse, que têm um propósito, conseguem arrastar um volume de pessoas e criar um negócio talvez viral e exponencial desde o começo dessa curva. Esse gráfico aqui é uma referência de um livro que traz essa questão do comece pelo quê, porque os negócios começam sempre muito inovadores, depois crescem nessa curva, e também o Crossing the Chasm, cruzando o abismo da inovação, ou seja, negócios que passam dessa linha aqui de um volume de adoção na faixa de 14, 20%, passam nesse abismo, tem uma grande chance de sobreviverem porque passaram e sobreviveram aos primeiros clientes, que são quase os fãs, os embaixadores de uma organização, que se conectam muito pelo propósito e às vezes não tanto pela tecnologia. Né? A gente sabe que muitos equipamentos hoje não têm as melhores baterias, não são os mais eficientes, não são os melhores, mas geralmente quem se conecta e compra um equipamento, um produto, um serviço, no começo, às vezes se apaixona muito mais pelo propósito, pelo fundador, pela equipe, pela história, do que essencialmente pela tecnologia, que talvez não é das melhores, mas participa como uma criação desse processo. Então, isso faz muito parte disso. Quais são organizações de exemplo que trazem aqui como referência o propósito transformador massivo? Uma delas é o Airbnb. Eu tive a oportunidade de conhecer e visitar o Airbnb, acompanho, sou um cliente já há bastante tempo. Não necessariamente pelo exemplo clichê de que substitui os hotéis e não tem ativos como hotéis, como muita gente usa, mas sim, essencialmente um modelo de que a gente usa como propósito de dar à humanidade um lugar para se sentir parte, se sentir pertencente. Ou seja, quando você escolhe o local do Airbnb para se hospedar, você não está comparando, talvez, exatamente como um hotel, porque o hotel tem o objetivo de ser recorrente, previsível, seguindo o mesmo modelo, eventualmente, de uma rede que seja padrão global, e eu que se eu for ficar hospedado no Brasil ou globalmente qualquer hotel de uma mesma rede, por exemplo, eu quero ter a mesma experiência, nos locais com o mesmo padrão, cor, estilo de atendimento. Isso tem que ser previsível para mim ou para o negócio, ou caso esteja de turismo. Já no Airbnb, a proposta de valor é que eu conheça o local como um turista, como alguém que mora e seja recebido por alguém que quer trazer uma experiência de alguém que reside no local, num bairro talvez não tão central como um de um hotel, mas que tem uma experiência muito mais próxima de alguém local da cidade ou da região. Então, eu acho que é uma proposta de valor bem diferente de alguém que busca uma proposta diferente de uma hospedagem. Né? O outro caso que eu participei muito próximo também de um projeto grande foi a Índigo. A Índigo é a maior empresa de gestão de estacionamentos do mundo, né? No Brasil ela é a segunda maior, e recentemente, há algum tempo, ela criou o propósito Criando Espaços para o Futuro. Ou seja, essencialmente não só espaços para que parem carros, mas que você possa usar para parar um carro elétrico, parar uma bicicleta, para criar espaços que eventualmente que eram estacionamentos e são espaços multi-uso para outros tipos de serviços, ou seja, criando espaços para o futuro, pode ser também criando avenidas, aberturas, espaços e oportunidades para o futuro, num propósito inspirador de uma empresa que antes só foi focada em espaços para carro e hoje pode trazer inteligência para setores que, por exemplo, podem parecer não tão tradicionais e eventualmente podem parecer propostas de valor para usar um espaço, por exemplo, para entretenimento, para eventos e também gerenciar estacionamentos de uma forma com valor mais agregado, usando dados, segurança e melhor experiência para alguns clientes. E o terceiro caso é um caso que eu tive a oportunidade de participar de um projeto de concepção e estratégia do propósito transformador massivo, é a Senior Sistemas, potencializar pessoas e impulsionar negócios. Ou seja, um propósito que a Senior desenvolveu e utiliza já há algum tempo é um propósito transformador massivo focado nessa linha, em que impulsiona negócios alavancados pelos sistemas de gestão e potencializa pessoas usando esses sistemas, seja nas organizações ou seus funcionários. Ou seja, isso que também está muito conectado com o propósito de não ser só uma empresa de tecnologia, mas uma empresa que alavanca negócios e pessoas. Ou seja, a gente vê claramente que em pesquisas recentes mostram que empresas que seguem essa linha de ter um propósito claro, comunicar, buscar pessoas que se engajam nessa linha de propósito, mesmo não utilizando só tecnologia, mas tendo isso muito claro, tem vários fatores que demonstram a capacidade de crescimento superior aqui, de resultados acima de uma média. Então, esse é um ponto para provocar e trazer que, de fato, matematicamente a gente consegue provar e ter referências de empresas que seguem nessa linha, essencialmente crescem mais, têm mais potencial de resultado. Então, essa é uma provocação inicial de trazendo conceitos de linear versus exponencial, o conceito de organizações exponenciais e um atributo
que é de chave aqui nas organizações, que é o propósito transformador massivo.